caiu. Olha aí. Que estranho. Sério, eu já fiz reunião, 40 alunos, e isso nunca aconteceu. Deixa eu ver. Deixa eu falar com ele aqui. Muito esquisito. Vou mandar o link para ele. Israel tá aí, né? Tá ok. Deixa eu mandar o link. Que coisa, né? Toda vez que com a Antônia tá acontecendo alguma coisa. Espero que eu consiga, senão você vai ter que tirar a gravação. Bem, estamos gravando. Será que isso foi o que aconteceu semana passada? Isso só foi com o Antônio, que foi semana passada também, que aconteceu? Com ele começou a dar aquele probleminha de travamento. Exato. Olha aí, olha aí. Vamos ver se dá. Acabou de aparecer aqui para mim. Eu apertei permitir, não... Entrou. Olá, deu certo, né? Antônio, você nos ouve? Estou ouvindo, sim. Ah, que bom, que bom. A gente também está te ouvindo. Pronto, então vamos iniciar o estudo de hoje com uma prece inicial. Antônio, você está fazendo essa prece? Posso fazer, sim. Ótimo. Neste momento, nós precisamos ser inspirados, Senhor, no estudo do Teu Evangelho, a fim de que possamos, Senhor, redescobrir Será que por causa da gravação? as ações e as nossas mentes. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, amigo. Travou em alguns momentos na prece, mas nós acompanhamos por aqui. Vamos lá, então, dar início ao nosso estudo de hoje, relendo nossa passagem Ministério do Professor, presente lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 6, em Marcos também e em Lucas. Vamos fazer a leitura das três, porque elas são diferentes e a gente precisa... Eu também na outra tela, para saber se está todo mundo online. Isso. Verdade. Vamos lá, gente. Qualquer problema, falem aí no bate-papo ou no WhatsApp. Quando ativem a voz. Isso. Ministério do Precursor. Então, eu vou começar a leitura, depois compartilho com vocês. Naqueles dias, surgiu João Batista, proclamando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Assim, é a respeito dele o que foi dito através do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas.
João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos quadris. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre, gafanhotos e mel silvestre. Então acorriam para ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, confessando seus pecados, eram mergulhados por ele no Rio Jordão, mergulhados ou batizados. Então essa é a passagem em Mateus. Em Marcos está assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que... Oi, Antônio, pode falar. Mas você leu mergulhados ou batizados? Batizados aonde você tirou esse aí? Não, é porque algumas traduções botam batizados, mas o sentido mesmo é esse aqui que o Haroldo, por isso que ele optou por botar mergulhado, né? É importante até essa discussão, né, Antônio? Porque batismo que virou um dogma, né? É porque esse dogma surgiu século depois, né? Exatamente. Muitos séculos depois. Então, era algo que era estranho a essa época, né? Seria um anacronismo a gente... Mas não é hora, eu digo, não é hora para gente falar isso, é porque você está lendo, e como você falou batizados, eu não vi batizados, eu queria saber se você estava lendo outra fonte, entendeu? Entendi. Não, mas é importante você ter falado sobre isso. A gente vai ver. Deixa eu passar para a Larissa, para você ler aí, Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio meu anjo perante a tua face, o qual preparará teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. João Batista apareceu no deserto, anunciando o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados. Assim, acorriam para ele toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram mergulhados por ele no Rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinturão de couro em torno dos quadris, comendo gafanhotos e mel silvestre. E para terminar, Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6. No ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos governava a Judeia, Herodes era tetrarca da Galileia, Filipe, seu irmão, tetrarca da região da Itureia e da Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, veio a palavra de Deus sobre João, filho de Zacarias, no deserto. E toda a circunvizinhança do Jordão veio até ele, enquanto anunciava o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Todo vale será elevado, todo monte e colina rebaixados, as vias tortuosas se tornarão retas, as acidentadas se tornarão caminhos planos, e toda a carne será a salvação de Deus. Verá a salvação de Deus. Então, esses são os evangelhos que trazem o nosso trecho de hoje. Só recapitulando, na semana passada, a gente basicamente leu também a perícope, fez alguns estudos iniciais, separou alguns elementos que nós vamos mostrar. Nós conversamos sobre as características dessas narrativas, né? Como há algumas diferenças entre as narrações dos evangelistas, né? A gente vê que
Marcos coloca a citação de Isaías, um trecho dessa citação de Isaías. Marcos coloca um pouquinho a mais, e Lucas também acrescenta mais uma parte da citação de Isaías. E Lucas, ele descreve bem mais a questão do contexto histórico, né? Marcos é mais sintético, inclusive esse é o trecho que inicia o Evangelho de Marcos, né? E Mateus tem uma preocupação mais de ligar a questão de falar mais para os judeus, né? E Lucas tinha mais uma preocupação histórica. Interessante ver essas diferenças entre essas narrativas. Então, a gente fala um pouco sobre isso. A gente viu os elementos, então vou passar aqui para o próximo slide, que eu coloquei aqui os elementos que a gente separou na semana passada. Naqueles dias, deserto da Judéia, arrependei-vos, a questão do arrependimento, reino dos céus. É a primeira vez, se não me engano, que a gente vai estudar sobre essa expressão, aqui no Necos do Cefa. Isaías, a profecia de Isaías, a gente pode até falar um pouco sobre o profeta Isaías. O próprio João Batista, as vestes de João Batista, né? Interessante ver um pouco sobre isso. A alimentação de João Batista, gafanhotos e mel. O Rio Jordão, o pecado e o perdão dos pecados. O mergulho, batismo, como a gente falou. E palavra de Deus. Isso a gente colheu de todos os 3 evangelistas. Mas podem ter outros elementos também que a gente vai identificando. Vocês queiram falar aí? Eu vou falar de um, inclusive, que não está aí. Eu sugiro que a gente faça assim, né? Eu imagino que a gente, né, alguns de vocês devem ter pesquisado alguma coisa, então, no momento inicial, poderia trazendo o que pesquisou, né? Qual foi a palavra, qual foi o elemento, e trazer, né, a pesquisa, e depois a gente seguiria os slides. Ótimo. Acho bom. Sobre essa questão, a gente na semana passada, a gente viu um pouco sobre o contexto, em geral, né, falando sobre essa questão naqueles dias, nesse sentido histórico. Eu até comentei que a gente poderia falar desse naqueles dias, num sentido moral também, possivelmente. Mas desse primeiro elemento, o que é que vocês teriam para nos falar? Se alguém pesquisou, quer comentar algo. Acho que eu ia deixar em aberto para o termo que foi pesquisado. Eu não pesquisei sobre naqueles dias, não. Tá. Independente da sequência aqui. A gente pode ir para os elementos a partir das perguntas também, né? Geralmente a gente começa com quando, onde. Isso não é uma regra, né? Mas sobre isso, só para dar um start aqui no estudo, eu acrescentei, a gente viu semana passada sobre esse contexto histórico. Lucas apresenta de maneira bem detalhada, né? Só recordando, ainda nessa questão de recordar o estudo passado, nós estamos situados no ano 15º do Império de Tibério César. Aí ele posiciona justamente as posições políticas de cada personagem, né? Quem era o governador da Judéia? Pilatos, representando o governo romano sobre a Judéia, né? O tetrarca da Galileia era Herodes Antipas, nesse período, né? Tetrarca da Itureia e Traconites, Filipe. O tetrarca de Abilene e Lisânias, os irmãos, né? A gente viu que o pai dividiu em tetrarquias, foram divididos em tetrarquias, esse território da Palestina.
e como sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então, desses personagens aí, a gente viu bastante sobre Herodes, sobre a família de Herodes, mas os demais ainda não, né? Principalmente Pilatos, Anás e Caifás. Se vocês quiserem, tiver alguma matéria sobre isso e quiser falar sobre isso, tem um materialzinho, mas é bem curto sobre essas figuras. Eu coloquei aí nos slides. Vou pular para eles, mas, assim, gente, querendo me interromper a qualquer momento, nos interromper aqui, fiquem à vontade. Eu vou colocar nesse slide que fala sobre Pilatos e Tibério, é do dicionário, nós colocamos aí, né? Pôncio Pilatos foi o quinto governador romano de Judeia, depois da deposição de Arquelau, no ano 6 da era cristã. Ainda era governador quando João Batista e Nosso Senhor Jesus começaram seu ministério. A gente vai ver muitas informações sobre Pilatos também na obra Há 2000 anos. Né? Ele é um dos personagens principais ali da trama. Então, a gente vai ver muito da característica e da personalidade do Pilatos na revelação espiritual do Emmanuel em Há 2000 anos. Sobre Pilatos, mais alguma coisa? Acho que muita coisa a gente ainda vai ver, óbvio, como o foco hoje é João Batista, né? Muita coisa a gente ainda vai ver sobre Pilatos mais para frente. Mas fiquem à vontade aí. Herodes eu coloquei em branco aí justamente porque a gente já viu bastante. Tibério César, segundo imperador romano, nascido em 42 a.C., filho adotivo de Augusto César. A cidade de Tiberíades, à beira do mar da Galileia, foi edificada em sua honra por Herodes Antipas. Então, Tiberíades em homenagem a Tibério César. Então, basicamente pontuando os personagens bíblicos só para a gente recordar, né? Voltando aqui, tem esse mapinha que eu incluí, o onde, né? Onde percorreu o ministério de João Batista, né? Por onde ele percorreu, levando os seus ensinamentos. O texto não diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, proclamando também no deserto da Judéia. O deserto da Judéia, próximo a... Deixa eu ver se está saindo direitinho para eles. Tá. Se eu ampliar, eu estou ampliando aqui, apareceu para vocês ampliado? Apareceu. Não. Ah, ampliou. Apareceu. Ótimo. Então, esse ministério de João Batista correu por aqui, né? Nas imediações do Rio Jordão, no deserto da Judéia, onde ele viveu aí. A gente até comentou na semana passada que ele, possivelmente, por vir de uma família de sacerdotes, como o pai dele, né, Zacarias, ele tenha tido uma educação nesse sentido, ele poderia ter se tornado um sacerdote, mas por escolha ele foi para o deserto da Judéia, né, viver uma vida mais simples. A gente vai ver alguns detalhes sobre isso mais à frente. Ele fala no texto, né, que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Então, vendo nessa foto, né, além de toda a Judéia, como diz no texto, toda a circunvizinhança. Então, olha só quantas regiões, né, envolve, né, ao redor do Rio Jordão. Possivelmente nas duas margens, né, a Pérea ali. Então, só para a gente novamente se situar.
Aqui nós lemos na semana passada um estudo sobre os nomes, né, que Pastorino faz, os nomes desses personagens, falando sobre esse contexto histórico. Naqueles dias seria isso, né? Até a gente já viu essa confusão de línguas, de governos, é um império romano, mas tem um governo judeu também, havia uma certa liberdade para que os romanos davam os cultos judaicos, mas ao mesmo tempo essa sensação de dominação era um contexto bem característico, né? Se falava grego, latim, hebraico, nessa região era algo bem misturado nesse sentido. Então, por isso eu vou passar, mas, mais uma vez, fiquem bastante à vontade. Deixa eu voltar aqui para os elementos, como a Larissa sugeriu, né? Então, o que você gostaria de trazer, Larissa? Primeiro é sobre João Batista, né? Eu acho que é importante a gente ver o que o próprio João Batista fala sobre ele. E a gente encontra isso no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Interrogaram para João Batista, né? E João Batista respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, mais uma vez, essa passagem de Isaías sendo trazida, né? E aqui é o próprio João Batista falando sobre ele, né? Confirmando essa profecia. Então, quando na passagem que estamos estudando a gente vê essa questão de preparar os caminhos, né, na nossa passagem tem preparar os caminhos. E nessa que eu li, tem endireitar os caminhos. Né? Quando a gente vai, por exemplo, né, eu estava refletindo, chamar alguém para a nossa casa, a gente vai preparar a nossa casa. De certa forma, a gente vai endireitar a nossa casa para que a gente possa receber a visita, né, das pessoas. Então, no campo espiritual, isso também se aplica, né, para que a gente possa receber os ensinamentos de Jesus, para poder sentir e entender a sua mensagem, a gente precisa estar preparado, né, a gente precisa estar apto para poder ouvir, para poder sentir, né. E um exemplo muito comum sobre isso nos livros espíritas, né, é no momento da oração. Quando a gente ora, há uma verdadeira preparação para que a gente consiga sentir, né, a assistência espiritual ao nosso redor. Eu estou lendo, por exemplo, agora o livro Ave Cristo. E nesse livro, né, Tassiano, um dos personagens, ele estava envolvido numa atmosfera muito pesada, mas teve um momento que ele começou a orar. E ele estava no plano espiritual já, né? Começou a orar e na hora da oração ele conseguiu ver o pai que estava do lado dele o tempo todo. O pai dele, né, chama-se Quinto Varro, e ele espiritualmente, né, estava tentando dar assistência ao seu filho. Então, a oração é um dos meios, né, da gente preparar os caminhos. Então, sobre essa questão de preparar os caminhos, né, é algo que a gente pode refletir, né. Tem uma passagem no livro Emmanuel, no livro... Eita, tem que ver aqui qual livro, só um minutinho. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16, Endireitai os Caminhos. Nesse capítulo, né, Emmanuel está comentando justamente sobre a passagem, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, né, que é o tema central dessa personagem principal dessa passagem, ele veio nos trazer essa importância,
de preparar os caminhos para que a gente consiga viver a mensagem de Jesus, né? A importância da gente redirecionar os nossos impulsos e forças para o bem. Certo. Agora sim, deixa eu só dar uma pausa, porque só para a gente organizar, hoje a gente está falando sobre o ministério de João Batista e as características mais dele. O ensino de João Batista vai ser objeto de um estudo particular. Até por isso que a gente dividiu. Se vocês verem a perícope, a gente deu uma dividida no meio. Que ela fala no início sobre a questão de João Batista e fala e apresenta essa mensagem de arrependimento. Mas o ensino dele, a gente vai no próximo tema. A gente vai aprofundar mais, mas é válido trazer hoje toda essa questão que você está trazendo. Eu acho importante você falar nisso. Até semana passada a gente falou sobre esse caráter de preparação, de endireitar os caminhos, que é justamente por isso que escolhendo essa palavra precursor, né? A gente comentou que precursores também, o próprio Kardec coloca como precursores da ideia cristã Sócrates, Platão e Aristóteles, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a importância de se ter alguém para preparar um ambiente para chegar de uma mensagem tão importante como essa do cristianismo, como você falou, né? Preparar a casa para visita, endireitar os móveis, endireitar, lavar o ambiente, varrer. Então, foi essa a função dos precursores como João Batista. Não é isso, meus amigos? Fiquem à vontade para comentar quando quiserem. Nós estamos ouvindo bem, né? Só checando se tá ok o áudio, hein? Para mim. Ok, eu ouvi o Antônio falar alguma coisa, amigo. Infelizmente não consegui ouvir direito, mas... Eu falei que eu ouvi mais ou menos. Tenta tirar a gravação para ver se melhor. Eu falei que eu estou ouvindo mais ou menos. Ah, você está ouvindo mais ou menos, né? Eu acho que a gente poderia tentar tirar a gravação para ver se melhora a qualidade. Eu estou mexendo no meu celular que eu não entendi. Baixou o volume, ficou bem baixinho. Será que é aqui ou é aí? Foi alguma coisa aí? Bom, ficou baixinho, foi, Israel? Você... Exatamente, não sei se é só para mim aqui. Na verdade, eu estou pelo celular, acabou tocando o celular aqui, eu tentei cancelar e telefonar para a pessoa aqui pelo telefone, e de repente ficou baixo o volume aqui do que estava antes. Aqui não mudou nada, não sei se o problema é aqui ou aí. Mas você está conseguindo entender? Eu estou ouvindo, mas bem baixinho, então no volume máximo, mas eu vou tentar mexer aqui, pode ser minha configuração. Mas pode continuar aí. Mas pode ser aqui também, porque eu tive um probleminha essa semana. Deixa eu ver aqui. Não, mas aqui tá... Não, aqui tá ok. Acho que é aí mesmo. A nossa referência é Antônio. Como é que Antônio está ouvindo? Está ouvindo bem eles lá, Antônio? Israel, eu estou te ouvindo como se estivesse numa sala de cinema. Sim. Eita, muito bom. Isso é Tá, eu bom. vou ver a configuração aqui, eu vou ver se eu mexer. Qualquer coisinha eu saio e entro de novo. A gente tá te ouvindo bem mesmo. A gente tá ouvindo bem mesmo. E eu lhe ouvi bem agora, Antônio. Foi. Ó, ela oscila um pouco, mas vamos lá, que bom que tá dando para você acompanhar. Eu acho que depois, já que a gente tá no andamento, depois eu vou fazer um teste para ver se o fato de estar gravando está prejudicando o sinal. Vou tentar depois tirar a gravação. Mas como a gente já está no meio da gravação e está dando certo, vamos ver se para Israel melhorou. Melhorou, amigo? Agora melhorou, sim. Eu acho que era aqui. Eu saí, entrei e voltou a voz bem alta, normal. Ótimo. O seu áudio também está ótimo.
Eu coloquei um textinho da Bíblia do Peregrino que dá um... A Elise vai entrar agora. Deixa eu só esperar a Elise entrar. Boa noite, Elise, seja bem-vinda. Você nos ouve bem? Boa noite, Ismael. Ouço sim. Ótimo. A gente estava comentando aqui sobre a Boa passagem. noite, Elis. Boa noite. A gente estava comentando aqui sobre a passagem e tem um trechinho de uma nota de rodapé da Bíblia do Peregrino que dá um panorama geral, assim, da passagem como um todo, que eu acho legal compartilhar com vocês. Deixa eu pular lá para o slide, esse texto. Ele comentando sobre a Bíblia do Peregrino, comentando sobre a passagem de Lucas, vai dizer o seguinte, que o aparecimento do Batista é de um profeta. Eu comentava, antes de começar a reunião com Israel, a importância da gente conversar sobre o que é ser um profeta, essa questão de João Batista como profeta, né? Então, nesse texto, definem-se as coordenadas históricas. O imperador do mundo, na época, no caso a gente viu Tibério César, né? Seu representante na Judéia, o Herodes, as autoridades dos lugares afetados pela pregação, e incluindo também, ele inclui o governador, que era o Pilatos também, né? E as autoridades dos lugares afetados pela pregação. A autoridade sacerdotal, a questão de Anás, do sumo sacerdote, né? Anás e Caifás. João é introduzido com a fórmula profética tradicional. Aí está em hebraico. Para quem não sabe, o hebraico dos textos bíblicos tem só as consoantes, né? As vogais a gente coloca na hora de... Eu não consigo ler como está aí. Mas significa, a palavra do Senhor foi dirigida a fulano. Essa fórmula profética é repetida com vários profetas, né, do Velho Testamento. E aqui é utilizado para se referir a João Batista, né? A palavra do Senhor foi dirigida a João Batista. Então, é um resgate interessante. Como profetas precedentes, denuncia pecados e propõe emendas específicas. Mas é um profeta único. Não um na série anunciada, mas o anunciado por Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 5. Então, ele é um profeta único, né? Não, um profeta com características bem únicas e especiais. Alguém ia falar alguma coisa? Eu achei que tinha ouvido alguém falando algo. Mas isso está dentro do elemento de João Batista e do contexto também, mas especificamente sobre João Batista. É verdade. Alguém comentar algo sobre isso? Dá para ver a palavra Yahvé. Yahvé. Com relação a João Batista, ele se destacava, né, por ter uma pregação firme e resoluta, né, segundo relatos, né, mostra o perfil, né, que ele tem. Ainda na Bíblia de Peregrino, agora sobre Marcos, ela também dá um panorama geral sobre a passagem, do ponto de vista aqui bem acadêmico, teológico, né? E vai dizer o seguinte: com uma fórmula temporal genérica, o narrador introduz e ensina João com o título próprio, o Batista. Então,
João Batista não era parte do nome dele, era um título, né? Aquele que mergulha, né? O batismo nesse sentido de mergulhar. Então, virou parte do nome dele, João Batista. É a ligação entre os profetas e Jesus. Então, João Batista é uma figura muito importante. Ligação entre os profetas e Jesus. E aí ele vai começar aqui a falar sobre a ligação da própria história de João Batista com a história dos profetas e do próprio povo judeu. Então, há algumas correspondências, né? Então, ele vai dizer o seguinte: o que os profetas viram e entreviram como futuro, João o mostra presente. Então, aí vai dizer o seguinte, Mateus, só completando aqui para ir explicando, né? Mateus escolhe uma citação do profeta do retorno. Isaías era conhecido como profeta do retorno. Isaías 40, versículo 3, segunda pontuação do grego. Ou seja, do segundo êxodo. Esse retorno seria o segundo êxodo, que se atualiza agora no definitivo. O deserto, me corrija se estiver equivocado, né? Mas estou tentando aqui decifrar o que a Bíblia de Jerusalém, aliás, do Peregrino vai nos dizendo. O deserto recorda a viagem dos israelitas, quando se fala da pregação de João no deserto da Judéia, né? E simboliza a nova peregrinação. Uma nova peregrinação do povo judeu no deserto, assim como aquela em busca da terra prometida, Canaã, com Moisés, né? Fuga do Egito, como a gente viu até nas passagens anteriores, esse deslocamento de Jesus também relacionado aos deslocamentos do próprio povo judeu. A passagem pela água, o batismo, né, no rio, recorda a passagem do Mar Vermelho e do Jordão. Veja-se 1 Coríntios sobre a passagem do mar com o batismo. Então, mais uma vez, relacionando a história do povo hebreu com João Batista. Termina aí para a gente passar. João tem um aspecto de asceta, como Elias. Prega a fariseus e saduceus com acento profético, embora sem explicitar pecados. Exige o arrependimento, a confissão pública, a conversão como fruto e, como sinal de purificação, o batismo. Os Salmos 96 e 98 anunciam a vinda do Senhor para governar o mundo. O reinado do mundo celeste se apresentará na pessoa de Jesus. Essa questão do reino, né? Então, basicamente, um resumo geral dos temas abordados, sem aprofundar muito. A Bíblia do Peregrino não aprofunda muito, basicamente cita. Então, voltando aqui para os elementos, né? A gente está vendo um pouco sobre João Batista, a gente não adentrou muito na profecia de Isaías, em Isaías em si. Pode ser uma oportunidade aí da gente falar sobre isso. Mas sobre João Batista, esses aspectos mais contextuais, a gente poderia ir para a questão das vestes e alimentação. Né? Se vocês não tiverem algo a falar sobre outros elementos aí. Tem a questão sobre o que nós falamos até agora. Tem a questão ali tem a questão do arrependimento ali, que eu estava vendo nesse livro que eu vi lá, Teologia do Novo Testamento. Ele tem uma parte que ele cita sobre qual que era o entendimento da palavra em si, né, do Antigo Testamento, dessa palavra aí, que é metanoia. Que ele fala assim, a fim de preparar o povo para o reino vindouro, João os conclamava ao arrependimento e ao que submetessem
ao batismo nas águas. O arrependimento, metanoia, é um conceito contido no Antigo Testamento e significa simplesmente voltar-se do pecado para Deus. Deus conclamou o povo apóstata de Israel: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Então, quer dizer que a ideia de conversão é expressa pela frase voltar ou retornar ao Senhor. A palavra conversão expressa melhor a ideia do que a palavra arrependimento. A palavra arrependimento sugere basicamente tristeza pelo pecado. Metanoia sugere uma mudança de pensamento. A concepção hebraica implica de dar uma volta completa em torno de todo o seu corpo e voltar-se para Deus. Câmbio. Interessante. Perfeita colocação, Israel. Estão me ouvindo? Estamos sim, Antônio. Pode falar. Eu digo que essa colocação, Israel, daí o endireitar os caminhos, não é? O metanoia exatamente significava isso. A dificuldade, às vezes, que nós temos é porque é a interpretação de algumas palavras, dogmas que foram implantados, né? Então, esse arrependimento aí, né? Não é eu me sentir culpado, né? Como o dicionário diz, né? Eu me sentir culpado de ter praticado injustiça com alguém, tá certo? Não é isso. É realmente mudar, sempre a cultura judaica, ela prega muito isso, né? O judeu, ele tem um casamento. Esse casamento, ele é simbolizado com aliança com Deus, com aliança com Yahvé. Toda vez que se fala de uma raça adulta, é aquela raça que não honra o sempre. Se arrepender, essa metanoia é retornar para o caminho de Deus, é retornar para o caminho do Senhor. Isso é muito interessante mesmo. Câmbio. Tem muita simbologia na literatura judaica de quando você está em direção a Deus, né, seguindo os preceitos divinos, a gente está num casamento. E quando se distancia-se, né, dos preceitos divinos, tem-se, chama-se, como é? Adultério. Adultério. O Antônio está falando justamente disso. Isso, quando ele falou em raça adulta, eu lembrei disso, dessa simbologia do adultério e do casamento. Perfeito, gente. A gente dá as boas-vindas aí a Alexandre. Seja bem-vindo, meu cara. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Então, a gente está falando, Alexandre, aqui da questão do arrependimento, ou metanoia, como os amigos aí falaram, Israel e Antônio falaram muito bem sobre esse tema. E é importante mesmo a gente fazer esse resgate ao significado essencial da palavra dentro do contexto da época e do texto em si, né? Que, como o Antônio até comentou, a gente criou essa questão da culpa e do pecado. A gente até pode relacionar essas mensagens. O texto também fala sobre essa questão do pecado, do perdão dos pecados, né? Quando fala em pecado, eu gosto muito de lembrar da raiz hebraica de pecado como desvio, né? Desvio do caminho. E o resgate vem justamente, a justiça atua aí justamente em trazer de volta para o caminho. Não é isso, Antônio? Exatamente. Gente, quando eu liguei aqui... perdão. Pode toda continuar. A cultura judaica
Pode falar, Alexandre. Joia. Quando eu entrei na sala, Larissa estava falando algo sobre adultério. Vocês comentaram sobre essa palavra especificamente? Porque apesar de ter perdido, eu posso ver na gravação depois. Antônio, você quer falar? Acho que você comentou um pouco sobre essa questão. Hum, é, o que nós estamos falando é em cima de um comentário que o Israel fez sobre o significado da palavra, a origem da palavra, ou do arrependimento, né, que vem da metanoia. E nós estamos levantando que dentro da cultura hebraica havia o compromisso do judeu, era um casamento com Deus, era um casamento com Yahvé, era um casamento com a divindade, que era simbolizado na aliança. Porém, todo judeu que se afastasse do caminho do Senhor era um adúltero, era considerado um adúltero, era um ato de adultério. Então, adultério era desviar-se do caminho do Senhor, era não ser mais fiel àquela aliança com o Senhor. Esse era um dos conceitos que se tinha do adultério, tá certo? Então, adultério era você se afastar do caminho do Senhor. E toda a cultura judaica era sempre você. Essa noção que se diz aqui do pecado, o que o Ismael acabou de dizer, é um desvio do caminho, e o arrependimento é o quê? É o retorno do caminho do Senhor. Sempre o retorno do caminho do Senhor. Isso é de fundamental importância para tudo que nós vamos ver daqui para frente, para tirar aquela coisa pesada, aquele dogma da culpa, do pecado mortal, etc., que não vamos entrar aqui agora. Câmbio. Maravilha, Antônio. Obrigado. Ótimo, amigo. Que bom lhe ouvir, Antônio. A gente está ouvindo perfeitamente. O interessante também ali é que, assim como Jesus, João Batista também vem resgatar aquela pedagogia do Cristo, né? Onde que ele vem puxar, vamos dizer assim, das velhas escrituras, né? Dos grandes profetas, essa missão dele, né? Como o precursor em si. Então, ele resgata, além, vamos dizer assim, dessa questão de pregar o arrependimento, né, de pregar a metanoia para aqueles transviados, vamos dizer assim, que aquela seria a sociedade adúltera judaica ali, né, que tinham desviado o seu caminho e voltar para o caminho do Senhor, né, de Deus. A questão, vamos dizer assim, também de exemplificar as características dos profetas antigos, né? A questão da própria vestimenta em si, né? A forma com que ele se vestia. Ele fala que ele usava uma vestimenta que era uma túnica grosseira, tecida por pelos de camelo, que ainda hoje os árabes pobres, os beduínos, nômades, usam esse tipo de túnica no deserto, né? E que Jesus a usou, amarrada à cintura com uma rústica correia de pele. Assim também se vestia Elias, né? Então, a mesma vestimenta parece ter sido usada pela maioria dos profetas que o seguiram. Então, vamos dizer assim, de Elias a João Batista, era aquela lacuna, vamos dizer assim, aquela lacuna de ausência de grandes profetas, né? Que dizem que Deus não mais falara diretamente ao seu povo por meio de uma voz humana, a fim de declarar sua vontade, de interpretar a razão, de ser a opressão de Israel pelos gentios, de coordenar os seus pecados. Então, vamos dizer, ele, João Batista, vinha a ser a representação desse grande profeta, e assim como o Cristo, ele tentava mostrar pelas velhas escrituras, vamos dizer assim, que ele era o precursor do Messias que viria. Câmbio. Muito bom, amigo Israel. Essa questão... A gente vê como os detalhes vão criando links, né? Até as próprias vestes de João Batista vão fazer essa ligação com os profetas, com Elias. E eu não consegui achar um material muito extenso, assim, muito detalhado sobre essa questão das vestes e da alimentação. Então, se alguém tiver, eu vou colocar aqui em tela o que eu consegui encontrar, mas eu queria que vocês também complementassem.
Vamos primeiro para a questão... Na verdade, o Israel falou da questão das vestes, né? Então, vamos primeiro para a questão das vestes. Alguém conseguiu mais alguma coisa sobre achar mais alguma coisa sobre as vestes, sobre a simbologia dele, de como ele se portava? Que Sobre eu a só achei mais... simbologia, Opa, Antônio, pode falar. eu digo, sobre a simbologia, é bom nós notarmos, nós vamos ver que os três evangelistas mencionam esse fato. E olhando do ponto de vista literário, é um fato assim, sem tanta importância você mencionar que a pessoa tinha aquele tipo de roupa, né? Mas por que os três evangelistas mencionam isso? Então nós temos que partir para a simbologia, né? E aí eu vou só introduzir o assunto, porque esse assunto tem muito o que falar depois. Se nós formos analisar assim o animal camelo, pela sua resistência para atravessar o deserto, pelo tempo que ele aguenta sem beber água, guardando aquela reserva em si, nós vamos ver que a característica, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, a característica do verdadeiro profeta, ele tem que se revestir realmente dessa vestimenta para que ele possa cumprir a tarefa que ele tem que cumprir. Essa é apenas uma pista para a gente introduzir esse assunto mais lá na frente, que ele é muito rico. Câmbio. Só complementando ali o que o Antônio falou, desse ponto de vista dele ali, em questão às vestes, é essa questão de simbolizar mesmo os antigos profetas, né? Se vestindo igual a eles, ele se mostrava que estava naquela indumentária não só, vamos dizer assim, indumentária externa, né? Mas a questão interna, vamos dizer assim, estava vestido dos preceitos dos grandes profetas, né? Que apontavam para João Batista como esse profeta que os antigos profetas preconizavam, sendo o precursor do Messias prometido, que vinha salvar esse povo que estava transviado, que seria o povo judeu. Câmbio? Muito bom mesmo. Ismael, Pode falar, Alexandre. ontem eu comecei a ler, ontem não, semana passada eu comecei a ler Vivendo com Jesus, de Amélia Franco. Eu comprei a série, esse é o livro 10, eu já estou no livro 10, e ela fala no capítulo 2, é um texto muito pequenininho, Tormentosa Expectativa, ela fala sobre o Batista, o João, e tem um trechozinho pequeno aqui que eu gostaria de ler. Ela fala assim, ó: à primeira vista era um homem estranho, com vestes exóticas, constituída por peles de animais, cobrindo-lhe as áreas pudendas e parte do tórax, com uma corda tosca atada à cintura. Ela antes descreve o perfil psicológico, é claro, as características dele, mas cita também essa questão da vestimenta que vocês estão levantando aí. Tá, já era só isso que eu queria falar. Obrigado. Só Alexandre. Pode falar. Uma pequena correção, não é Amélia Franco, é Amélia Rodrigues, né? Isso. Obrigado, meu irmão. É a Amélia Rodrigues. E olha que eu estou com o livro aqui na mão, eu consegui errar, viu? É por causa de Divaldo, né? Então misturar Amélia com Divaldo aí dá isso. Foi misturando mesmo. Tranquilo, cara. Mas muito bem colocado por você essa questão. Não é algo colocado no texto gratuitamente, como o amigo Antônio falou, está nas três narrações, é sinalizado, e a gente vê, já vai enxergando para além do que é só a apresentação física dele e o que isso significa sobre a própria personalidade dele, o que fala da personalidade dele e da relação dele com Elias, né? E fora uma série de outras questões que a gente vai ver na interpretação moral da passagem. Um pouco sobre a alimentação, e vocês podem também complementar aí ou corrigir, fiquem bastante à vontade. A gente colocou aí 2 slides. Esse slide fala um pouco sobre a dieta de João, né?
A dieta de João é a praticada, segundo Kinner, no comentário Atos, pela camada pobre da população. Embora a criação de abelhas domésticas fosse generalizada, João só se alimenta de mel silvestre. O mel era normalmente obtido retirando-se para fora as colmeias e fumigando o enxame, e em seguida partindo-se os favos de mel. O mel, quem aqui, eu nunca comi o favo de mel, mas Eu já. já comeu? Dizem que é muito bom e é bem nutritivo mesmo, né? É gostoso. Eu imagino que é... Tem que mastigar bastante. Oi? Pode alguém falar, Antônio? Pois é, Perdão, esse fumigando aí é o que se chama aqui no Nordeste fazer broca no interior, certo? Fazer broca no interior para tirar mel de abelha de tronco de árvore. Você faz aquela fumaceira embaixo, as abelhas saem, você vai lá e tira os favos de mel, certo? É uma técnica que ainda hoje é utilizada para tirar favo de mel e a cera junto, né? A cera bem azedinha junto também, que vem junto quando você tira lá da colmeia, né? Muito bom saber, não conhecia sobre esses processos, então até hoje é utilizado, né? Uhum. Então, continuando aqui, o mel era, então, o único adoçante em uso, sendo considerada, de todas as substâncias, a mais doce ao paladar. Na época ainda não se tinha a produção de açúcar que posteriormente a gente vai ter, né? Mas os essênios, vou falar um pouco sobre os essênios, e outros israelitas piedosos, segundo Macabeus, capítulo 5, versículo 27, recorriam a tais dietas para evitar alimento impuro. Então, a primeira vista, quando a gente vê uma alimentação dessa, né, a se alimentar de mel, a gente precisa entender que não é o mel de garrafa que a gente tem hoje, né? Provavelmente, pelo menos assim, falando que é a minha opinião, né? O favo de mel eu não comi, tenho muita curiosidade de comer. O Alexandre falou aí também que é uma delícia, já comeu, que lambeu os dedos. De fato, é o produto da colheita ali das abelhas. E representa, né, que ele é praticado pela camada pobre da população. Então, mostra a situação econômica dele, né, reflete isso, a simplicidade. E não é mel silvestre, ele ainda especificou, né? Então, ele não explorava, né? Não era daquele mel que é gerado por alguma exploração das abelhas, né? É um mel que... É uma alimentação da mais simples possível. A alimentação como até um dos textos que a gente leu semana passada falou, se alimentar de maneira frugal, assim, colhendo e se alimentando com o que tinha ali à disposição no ambiente, né? E não era uma produção industrial de mel. João, em relação também a essa característica da alimentação aí, do gafanhoto e mel, eu tenho aqui nessa enciclopédia da vida de Jesus, que fala que os antigos hebreus já conheciam esse tipo de alimento, que nada tem de insano e pode ser preparado de diversas maneiras, né? No caso, seria o gafanhoto ali. A mais simples consiste em tostar o inseto sobre as brasas, depois de ter retirado suas partes duras. O mel silvestre, muito aromático, ainda que geralmente amargo, era assim chamado para ser diferenciado daquele que as abelhas domésticas produzem. Tem sido em todo o tempo abundante na Palestina, onde pode ser encontrado nos troncos das árvores e nas fendas das rochas. E lembrando que o deserto que você especificou ali e deu as características, não é aquele deserto como se fosse o Saara, regiões de escarpa, assim, com bastante pedregulhos, pequenas vegetações áridas, né? Então não é aquele deserto, porque
Antigamente, quando se lia essa passagem, a gente até refletisse, mas como? Eu vou encontrar mel no deserto, né? Abelhas no deserto. Mas não era uma região totalmente desértica, né? E então tinha essas abelhas silvestres, sim. E alguns comentadores também bíblicos, às vezes relatam, também falam do mel, também relacionado a tâmaras, né? Fala que a tâmara também é considerado o mel do deserto, né? Que é aquela fruta de extrema doçura, que inclusive eu tive o prazer de levar aí para João Pessoa para alguns experimentarem. Câmbio. Perfeito, amigo. Realmente alguns comentadores falam que poderia ser a tâmara, quando se fala em mel, ou então fazer parte também da alimentação de João Batista a tâmara, né, que é característica da região. Sobre a questão do gafanhoto, eu acho que esse outro slide, que é um comentário lá do livro Luz Imperecível, vai falar um pouco sobre. Até hoje, o povo daqueles lugares ainda come estes insetos, e uma espécie diferente. Assam, como mesma coisa que falou aí, o que Israel comentou, né? Assam ou secam ao sol. Este fato leva-os a conceber que, apesar da existência de uma planta carnosa, de folha macia e medicinal, também denominada gafanhoto, existia uma planta também denominada gafanhoto, não fica descartada a hipótese de que aquele inseto foi mesmo a alimentação utilizada junto com o mel silvestre pelo Batista. Então, essas observações aí, né, para a gente ficar ligado. Também é interessante que existia também essa planta de nome gafanhoto, mas não se descarta essa possibilidade do próprio inseto ser utilizado. Hoje, no mundo, a gente vê povos que usam ainda a alimentação através de insetos, é algo. A gente sabe que insetos também têm proteína na sua composição. Não é de se estranhar. A princípio, realmente a gente estranha, né? Natural, mas quando a gente vai ver, não é bem assim tão esdrúxulo. Mais algum comentário, gente? Lembrando também lá das antigas profecias, lá que fala Moisés, a questão das pragas de gafanhoto. Então, era comum para aquela época, no povo hebreu ali, principalmente nas regiões onde que eram férteis, onde haviam plantações, de ser dizimada, né, por gafanhotos. Então, era um inseto, sim, muito comum nas regiões e que devastavam as lavouras, né? E peregrinava, vamos dizer assim, dentre uma lavoura e outra, atravessando essas regiões áridas aí, vamos dizer assim, escarposas, que eram considerados desertos. Então, nada mais do que aproveito, vamos dizer assim, desse alimento, que nem o Ismael falou ali, que é rico em proteína, que até hoje ainda você vê na China consumindo esse tipo de alimentação. Câmbio? Só para acrescentar, Larissa, ia falar? Não, pode dizer. É sobre a questão do gafanhoto, né? Tem alguns autores que vão dizer que, na verdade, é uma planta, como o Ismael estava comentando, e que é a planta que dá origem à alfarroba, alfarrobeira, que faz aquele chocolate bem docinho. Então, não era um gafanhoto em si, né? Era como se fosse uma planta muito doce. E a proximidade com os essênios faz a gente acreditar que, possivelmente, ele era vegetariano, no caso, vegano, né? Porque os essênios não consumiam carne. Então, tudo indica que era uma alimentação bem leve e frugal, não era nada relacionado à origem animal, segundo alguns autores, né? O que eu ia falar também é dessa linha, né? Eu estava vendo o que é que Champlin tem a dizer sobre isso, né? Então, para ele, ele defende, né, que muitos escritores antigos concordavam que o povo, né, principalmente mais pobre,
comiam gafanhotos. E daí ele diz assim, não se pode aceitar a interpretação de que eram gafanhotos simbólicos, como alguns dizem, alegando que a referência é a um tipo de planta ou outra coisa com nome semelhante. Mas ele já vai para o lado do inseto, não da planta, né? Isso, já ele defende que é realmente um gafanhoto, né? Já que muitos autores relatavam esse costume. É uma questão que a gente nunca vai saber com certeza, mas é interessante saber da existência dessa planta. Aí tem os argumentos, né? A gente comentou sobre a questão dos essênios na semana passada e como as práticas dos essênios se assemelhavam muito com as práticas de João Batista, com o modo de vida de João Batista. E tem relatos espirituais também, né? Então, a gente vai criando o nosso quebra-cabeça e formulando as nossas teorias também. Ele está falando também que o mel não vem pode vir também de árvores. A própria figueira e algumas palmeiras produzem mel. Ele está dando essa informação. É mesmo. E lembrando que nem fala, em alguns países ainda hoje, que nem na Arábia, na Etiópia, ali na Palestina, eles têm esse hábito de consumir ainda gafanhoto e mel. Exatamente. Então, sobre essa questão, a gente já comentou bem. Vamos voltar aqui para os elementos e ver o que falta para a gente comentar. E tem mais alguns personagens que a gente não comentou, né? A gente, quando abordou o nascimento de João Batista, o encontro de Isabel com Maria, a gente falou, e a profecia de Zacarias, a gente comentou sobre Zacarias, né? Mas só para recordar aqui, a gente tem essa informação para a gente recordar, que ele era um sacerdote, né, o pai de João Batista. Nos dias de Herodes, que era o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel, ou Elizabeth, depende da versão. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos estavam em idade avançada. Isso, o relato que está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 7. A gente vai ver que depois, apesar da idade avançada, Isabel vai engravidar, e tem toda aquela história que a gente já comentou, que envolve o contexto ali familiar de João Batista, né? Só para a gente recordar. Interessante, assim, Ismael, que mais a informação que Miramês traz, né? Até conversei com a Ilha outro dia, e ela falou que era muito baseado na tradição oral. Mas os pais de José também eram idosos, e os pais de Maria de Nazaré também eram idosos. Então, assim, pareciam que eram como se fossem filhos de promessa, assim, filhos da promessa. Lembro muito a história do Isaac, né, e do Abraão, que a mulher era idosa, não podia mais ter filho. Então, eu acho que isso tem uma simbologia muito grande também. É um filho especial dado por Deus, porque é um casal idoso. Eu acho que isso também é uma construção dentro da cultura hebraica, sabe? Pelo menos é um modelo que a gente observa, um padrão. É verdade, há muitas correspondências com esse fato. Muito bem colocado, Alice. Mais algum comentário sobre essa questão do contexto familiar de João Batista? Então, tem essas duas figuras aí, esses sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A gente não viu muito sobre eles, não consegui ter tempo para dar uma pesquisada maior,
Então, se vocês quiserem complementar algo sobre essas figuras aí, é o primeiro contato no texto que a gente tem com esses personagens, nós vamos ver. Então, era interessante a gente já ir se acostumando com Anás e Caifás. Anás, sumo sacerdote. Isso aí está num dicionário, personagens de lugares bíblicos. Era um sumo sacerdote entre 6 e 15 anos antes de Cristo, sogro de Caifás, a quem repassou o posto, o título honorífico e a autoridade sobre os hebreus. E Caifás, sumo sacerdote, que presidiu a conjuração que terminou com a morte de Jesus. Exerceu a função entre 16 e 36 da era cristã. Então, Salvo engano, você tem mais algumas informações, né, Liz, sobre ele? Pode salvo compartilhar engano, comigo. pode ser que eu esteja enganada, eles eram saduceus, né? E eram eles que tomavam de conta do comércio no templo. Então, quando Jesus vai diretamente atacá-los em relação a essa questão do comércio, é que eles se envolvem aí em todo o percurso, todo o processo que estava acontecendo em relação à figura de Jesus. E tem registros, assim, a cultura oral do movimento espírita, porque eu não achei a fonte, que dizem que ainda hoje eles continuam sendo adversários do Cristo. Nossa, persistência mesmo. Então, esses são Anás e Caifás. Voltando aqui aos elementos, a gente já viu muita coisa aqui por cima. E eu acho que agora a gente vai começar a entrar nos elementos mais de simbologia da própria palavra em si. Mergulho. Mergulho. A gente poderia entrar nessa questão do mergulho, né? O Rio Jordão, a gente já viu um pouco sobre, quando a gente falou do quando e do onde, e a gente vai falar muito sobre o Rio Jordão quando for na parte do batismo de Jesus mesmo. Então, alguém falou alguma coisa? Então, deixa eu pegar aqui o que eu coloquei. Sobre a questão do mergulho. Tem algumas coisas ainda sobre a vida de João Batista, né? A gente comentou sobre os essênios semana passada. Comentamos, né? Então, mas eu incluí esse comentário do Davis, que não estava no arquivo anterior, que ele fala mais sobre os essênios e sua possível relação aí com o próprio João Batista, né? É uma ordem religiosa no tempo de Cristo, se dedicavam à vida ascética, olha, assim como João Batista, viviam em colônias e em várias cidades da Judéia e no deserto. Doavam o que possuíam para a colônia. Liam a lei de Moisés dia e noite e guiavam-se por ele nos mínimos pontos. Cultivavam hábitos simples e na vestimenta e na alimentação cultivavam hortas e produziam o que precisavam para viver. Justamente isso que a gente já havia comentado, essa questão da alimentação e dos costumes, né? Enfim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque muita coisa a gente já falou. Segundo Champlin, né, mergulho, imersão era símbolo de purificação do corpo inteiro. E é interessante que João, ele escolhe um rio, né, um lugar de água corrente. E também é algo que não é por acaso, né? É chamada água viva. Quando se fala em água viva, além do significado simbólico que a gente vê na passagem da mulher samaritana,
A água viva era a água corrente, porque a água parada, a gente sabe que é sinal de doença, né? E, pelo contrário, a água corrente, a água É uma água que que traz mais carrega saúde, né? vida, saúde, É é onde... interessante, Pode falando. interessante é que essa questão do mergulho, né, ele vem do verbo grego bapto, né, que depois, por derivação, ficou baptismo e depois chamou-se de batismo, né? Mas como a gente falou logo no início, não tem nada a ver com o ritual dogmático do batismo que foi criado posteriormente, né? Não se tem, na realidade, nem certeza de que é um ritual comum entre os judeus. Nós temos essa narrativa específica, não é? Mas não se tem, assim, muitos elementos que se diga isso. Então, esse bapto significa, ao invés de lavar, não é? Então, a intenção realmente era do caminho, eu me sujava, ficava sujo, não é? E eu me lavava daquilo para endireitar o meu caminho e retornar para Deus de alma lavada, né? Eu estou aqui com o livro do Severino Celestino, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Aí ele vai falar assim sobre essa questão. O batismo tem origem no judaísmo, cujo povo pratica lavagens cerimoniais chamadas de ablução. A forma mais importante de ablução é a imersão total em um mikvé, ou piscina de água viva corrente, em oposição à água tirada ou extraída do poço com um balde de água morta. O mikvé é usualmente construído por uma fonte de água pluvial que se conecta a um balneário adjacente de água encanada. Mulheres após a menstruação, convertidas ao judaísmo, e homens antes do Yom Kippur, dia do perdão, tomavam um banho de imersão nas águas do mikvé. A lavagem cerimonial é feita uma única vez, no entanto, os não-judeus ou pagãos convertidos ao judaísmo necessitavam, além de passar pela circuncisão aos homens, passar também pela imersão no mikvé. Então pode ser que seja uma alusão a esse ritual, né, que vinha antes do Yom Kippur, que era o dia do perdão, porque João falava muito, né, arrependei-vos dos seus pecados, vai chegar um novo tempo, o Messias vai vir. Então, e também os essênios gostavam muito de fazer esses rituais de imersão, né? Perfeito, amigos. Bem contextualizada essa questão do mergulho, do batismo. Mais alguém tem alguma informação sobre a questão do... Agora, assim, só terminando, assim, para fechar, é que eu acho que o contexto e acho que era isso que Antônio Carlos estava falando, né? O contexto desse batismo de João é bem diferente do contexto hebraico, dá para a gente sentir que é uma outra ideia. Pessoal, a semana passada, no nosso último encontro, eu mencionei rapidamente que, como vocês já disseram aí, que talvez, como Elisa acabou de falar, né, que talvez o batismo seja um resquício lá das práticas dos essênios. Curioso é que João, quando ele se refere aos fariseus que estão vindo para se batizar através dele, ele chama de raça de víboras, ele repele ele. Esse momento do batismo, ele era posterior ao arrependimento, era simbólico. Então, você primeiro passava pelo processo de renovação, os essênios chamavam de filhos das trevas, aqueles que não compartilhavam do mesmo estilo de vida dele. Então, uma vez renovados, o batismo era só mais um selo de qualidade de João Batista. Era isso, gente. Obrigado. Muito bom, gente. A gente vai começando a se despir dessas ideias que foram sendo colocadas, que nos distanciam desse significado mais profundo e verdadeiro, né, do texto, principalmente em relação a essas figuras do batismo, do pecado,
do perdão dos pecados. Tem mais alguma coisa para falar? A gente já está chegando perto do final, mas tem muita coisa que ficou e vai ficar para o próximo estudo. A gente tem que ver, acho que vale a pena a gente ver especificamente sobre a profecia de Isaías, sobre Isaías, dentro desse contexto da mensagem precursora de João Batista. E eu acho que essa parte do batismo em si, do arrependimento, ainda vai dar muito pano para manga. Mas dentro desses elementos aí... Oi, Antônio, pode falar. Eu digo, com certeza vai. Demais, demais. Mas a gente ainda tem um tempinho sobre essa questão do batismo. A Bíblia do Peregrino vai falar um pouco aqui sobre ele. Eu não coloquei nos slides, mas está aqui na minha mão. Vai dizer assim: o rito de imersão na água corrente sela o perdão de Deus alcançado pelo arrependimento. Que perdão é esse? Que a passagem também fala desse perdão, né, dos pecados e essa questão do arrependimento. A gente precisa como a gente falou, né, se distanciando um pouco dessa visão dogmática. A gente vê ao longo da história da própria igreja e até recentemente a gente teve esses rituais de concessão de perdão, né? E perdão das faltas, como se fosse um movimento exterior, né? Mas é um movimento interior, né? O auto-perdão. A gente, quando entrar na parte da reflexão moral, a gente vai adentrar, mas já só para pontuar um pouco sobre isso, essa questão do pecado, do perdão dos pecados, o que é que teríamos mais para falar sobre isso? Dentro desse contexto, né? Que tudo está relacionado dentro da passagem. Eu já comentei dessa questão da raiz hebraica do pecado, né? Mas de perdão eu não pesquisei muito ainda. Talvez seja algo interessante a gente ver essa concepção dentro do contexto judaico. A água corrente simboliza melhor o perdão na imagem de lavar. Então, a Bíblia do Peregrino fala aqui essa questão da água corrente como símbolo do perdão, nesse sentido, do perdão que lava, que purifica, né? Então, são etapas para a redenção do ser humano, né? O arrependimento, a consciência dos erros e esse auto-perdão, esse perdão que é nosso, mas ao mesmo tempo é de Deus, misericordioso. Então ele fala justamente isso aqui: arrastando as impurezas do delito, deixa o homem limpo nesse sentido espiritual. Uma pena que até hoje, na época, se enxergou muito essa purificação muito do lado material. E até hoje a gente ainda vê muitas pessoas interpretando essa passagem e essa questão da purificação como algo muito material, físico, quando aqui a gente está falando sobre o processo de redenção humana, né? De evolução humana do seu interior, da sua, como a gente chama, a reforma interior, a reforma íntima. Então, isso é o que eu teria a dizer sobre pecado, perdão, mergulho, batismo. O nosso último elemento, se alguém não tiver mais comentar sobre as questões anteriores, é a questão da palavra de Deus, que é mencionada, se não me engano, por Marcos e Lucas, ou só Lucas, que fala da questão da palavra. A gente vai ver essa questão do verbo, da palavra, sendo muito abordada no Evangelho de João.
E como a gente falou no iniciozinho, só resgatando esse trecho que fala sobre a palavra de Deus, era utilizada no Velho Testamento para se referir ao profeta, ao profeta aos moldes da lei, aos moldes dos patriarcas do Antigo Testamento ali, né? Dos profetas do Antigo Testamento, né? Dos patriarcas. Todo profeta, ele era anunciado no texto da lei da Torá, de uma maneira bem semelhante, né? A palavra se manifestava, a palavra de Deus se manifestava através dele, de diversas formas, mas essa palavra, desculpa, gente, começou uma cachorrada aqui no meu prédio. Não sei se vocês estão ouvindo aí, bastante cães aqui. Mas o que que vocês poderiam dizer se vocês tiverem aí algo para falar sobre essa questão da palavra de Deus? A gente vê muitos, dentro de outras denominações religiosas, essa expressão sendo falada bastante, né, como representação da própria Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós devíamos seguir a palavra de Deus, mas muito pouco se reflete sobre o que é esse verbo, essa palavra, essa manifestação. A gente pode encerrar a nossa reunião falando sobre esse tema. O Evangelho de João. Oi? Eu acho que é um conceito bem complexo. Mas sabe que eu lembrei quando você falava aí da palavra de Deus, né? Eu lembrei de um trechinho também super polêmico de João. E o verbo se fez carne. Então, assim, João Batista. E aí é algo bem subjetivo que eu vou falar, né? Ele era a própria palavra, né? Como o Haroldo sempre repete, o Paulo de Tarso, ele era a carta viva. Então, eu acho que, assim, essas dimensões, assim, elas se tornam indissociáveis quando a gente fala de pessoas como João Batista. E, às vezes, quando a gente escuta a palavra de Deus, sempre é algo. A gente sabe que é a mensagem divina e tudo, a revelação espiritual, mas sempre parece uma coisa fora de mim, porque a palavra de Deus diz, a mensagem divina fala, mas João Batista é a própria voz, né? Então, eu lembrei disso, e o verbo fez carne, a palavra ficou viva na vida dele. Perfeito, Elisa. Acho que essa expressão que você falou, carta viva, resume bem e esclarece bastante para nós essa expressão, né? Então, no texto, a palavra se manifestou na vida de João Batista. A gente vai ver que a lei se manifestou como verbo, de maneira simbólica, como João nos apresenta, através da própria vida de Jesus. E a gente pode se tornar uma dessas cartas vivas aí que manifestam essa essência divina que existe em cada um de nós, né? Aqui na passagem diz assim, ó, veio a palavra de Deus sobre João. É como se a palavra de Deus tivesse um poder de agir sobre ele estava sendo submisso a essa palavra de Deus. Na passagem não diz que João reproduziu ou falou a palavra de Deus. Ele fala que veio a palavra de Deus sobre João. Então, João estava sendo, eu vejo que um instrumento, Inspirado, né? Sendo inspirado por Deus, né? Com certeza, missionário, precursor, acompanhado ali de uma legião de espíritos que estava direcionando e preparando a vinda do Cristo. Então, essa característica do profeta, né? Receber, como a gente sabe, a maioria dos profetas, se não todos, eram médiums de diversos níveis,
ostensivos, e tinham esse contato que eles tentavam, esse contato com um plano maior, que eles tentavam, com as palavras humanas, descrever. E é difícil descrever. Alguns conseguiram mais, outros menos, mas João Batista representa toda essa classe dos profetas, né? Encerra esse ciclo aí dentro da história dos judeus de preparação para a vinda de Jesus. Meus amigos, vamos nos encaminhando para a prece. Eu passo a bola para quem quiser comentar mais alguma coisa. Caso não, a gente vai fazer a prece, se encaminhando para o fim do nosso estudo hoje. Eu agradeço desde já a participação de todos. Alguém quer comentar algo mais? Ficou alguma dúvida, algum questionamento? É óbvio que sempre fica coisas para a gente comentar, né? A ideia hoje foi apresentar esses elementos, falar um pouco sobre eles, mas na próxima semana a gente dá continuidade, versículo a versículo, dentro do contexto da passagem, falando mais sobre João Batista, a história dele e o ensino dele. E mais ainda, de maneira bem paciente, porque o próximo estudo a gente também dá continuidade a isso, né? Então, estamos sem pressa nenhuma. Você sabe cantar essa música no piano? Veredas. Você podia fazer a prece final tocando essa música. Nossa, eu vou ficar devendo hoje, mas acho que na próxima sexta eu não lembro. A música Veredas, vou ensaiar direitinho, aí eu toco. Veredas, de Tim e Vanessa, tem tudo a ver com a passagem de hoje, e com esse nosso ano de 2020 de estudo sobre João Batista. Com certeza, na próxima semana eu fico com esse compromisso. Mas, quem deseja fazer a prece, nossa prece final? Elis, você poderia fazer? Gente, muito bom. Posso. Eu já falei tanto. É que é dar um chato, porque quando a gente gosta muito do evangelho, a gente fica querendo falar isso. Ai, meu Deus, eu preciso me controlar. É muito bom. Muito bom. As suas contribuições são sempre ótimas. E hoje você não falou nem assim também. Gente, antes de você fazer a prece, Elis, eu falei no início, eu acho que você não estava, que na semana passada eu não consegui, tive um probleminha e a gente não gravou. A gravação, na verdade, eu perdi. E hoje a gente está gravando e vai dar tudo certo. Então, vou mandar um recado para quem está acompanhando a gravação. Obrigado por estar conosco até agora, nesse momento. É muito bom ter esse recurso de gravar, porque a gente tem primeiro registrado esse momento, e para quem não pôde estar conosco hoje, a gente vai fazer um reforço com os demais integrantes, para que a gente tenha mais participação. Óbvio que nem todos tenham conexão na hora. Sim, falando sobre Ruth. Ruth, que é a nossa coordenadora, Ruth está com muitas tarefas, inclusive no hospital nosso lar, que é o hospital psiquiátrico aqui, que é do lado ali do Centro Espírita Irmão Leite, aqui em Fortaleza, vinculado. São instituições irmãs ali, e é um trabalho fantástico que eles fazem, e a gente precisa vibrar muito por eles nesse momento, porque nesse momento de isolamento social, os pacientes do Hospital Nosso Lar estão realmente num momento complicado, assim, né, de ansiedade, eles estão chateados porque não estão recebendo visitas, e a gente precisa vibrar pelo trabalho lá, que está sendo desafiador, né, dentro desse contexto que nós vivemos. Então, Elis, e vamos fazer a nossa prece, mentalizando também nossos irmãos do Hospital Nosso Lar. Certo. Então vamos lá, né? Pois vamos fechar os olhos, aqueles que quiserem. E vamos agradecer nosso encontro de hoje. Querido Mestre Jesus,
Nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, mesmo que online, mas com os corações num único som, no desejo de ouvir a Tua voz através do Evangelho. Te pedimos, Senhor, por todo o nosso país, nosso povo, que está passando assim como toda a terra, por esse desafio, por essa travessia. Pedimos aos benfeitores que envolvam todos os companheiros que compõem essa equipe, que não puderam estar conosco hoje, especialmente os companheiros de nosso lar. Sabemos que o amparo dentro da instituição é contínuo, mas te rogamos, Senhor, a tua assistência, o teu acolhimento e a tua presença com todos aqueles que se encontram na clausura do corpo dentro de um hospital mental e em todos os espaços, nos presídios, nas ruas, nas casas, que o teu amor chegue em cada coração. Nos ampara, nos fortalece, fica conosco, que assim seja. Que assim Boa noite a seja, todos. meus amigos. Boa noite, Boa um noite. abração e até a próxima sexta, meus queridos. Amém. Tchau, Boa noite. Até gente. sexta, gente. Boa Prazer, noite, Antônio. Alexandre, Elise, Abraço, Israel, Rafael. Larissa. Abração. Beijão, obrigada, gente. Tchau, Ismael. Beijo. Tchau. Tchau, beijão, gente. Um abraço grande. Já tem a gravação.